Quadriláteros são polígonos com 4 lados. Vamos ver inicialmente a classificação desses quadriláteros. Veja, e uma das maneiras de classificá-los é usando o paralelismo dos lados, ou seja, verificando quantos pares de lados são paralelos. Vejam, o primeiro caso esses quadriláteros poderão ser chamados de paralelogramos. E isso acontece quando ele tem 2 pares de lados paralelos. Verifiquem aqui nessas figuras. Olha só, esse lado é paralelo a esse. Esse é o primeiro par. E esse lado aqui é paralelo a esse. Esse é o segundo par. Então, é uma figura que tem 2 pares de lados paralelos. Então, é um paralelogramo. Eu tenho aqui também, veja, esse lado é paralelo a esse. E esse daqui é paralelo a esse. Então, é um quadrilátero paralelogramo, porque ele tem 2 pares de lados paralelos. E assim acontece com essas 4 figuras. Vejam só, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. O mesmo acontece aqui. Esse é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse. Por isso que essas figuras são chamadas de paralelogramos, porque eles têm 2 pares de lados paralelos. Já os trapézios, eles têm apenas um par de lados paralelos. Veja só, aqui na figura, esse lado é paralelo a esse. Então, é um trapézio, porque esses 2 lados aqui não são paralelos. Tá? Porque se você prolongá-los aqui, olha só, ao prolongar esses 2 lados, eles irão se cruzar lá em cima. Diferentemente desses outros 2 pares aqui. Por mais que eu prolongue, eu nunca vou conseguir, eles nunca se encontrarão. Por isso que eu tenho apenas um par de lados paralelos. Voltando. Então, trapézios têm apenas um par de lados paralelos. Tá? Vamos para outra figura aqui, olha só. Esse lado é paralelo a esse. Por quê? Porque são 2 retas que nunca irão se encontrar. Diferentemente dessas 2 aqui, ó. Essas 2 aqui não são retas paralelas, tá? Porque se prolongarmos, elas irão se encontrar em algum momento. Olha só, em algum momento elas irão se encontrar. Por isso, elas não são chamadas de retas paralelas, tá? Olha só, olha lá onde elas se encontraram, ok? Então, nessa figura aqui, também eu tenho apenas um par de retas paralelas. E aí, entra na classificação de trapézios. E existem aqueles casos de quadriláteros que não entram nem como paralelogramo e nem como trapézio. Não tem nenhum par de lados paralelos. E aí são chamados apenas de outros trapézios, outros quadriláteros. Tá? Então, isso acontece quando não tem lados paralelos. E aí não tem um nome especial. Acabamos de ver que paralelogramo é uma das classificações dos quadriláteros. E alguns paralelogramos recebem nomes especiais por conta das suas características específicas. Vamos ver algumas classificações. Então, um paralelogramo é chamado de retângulo quando ele tem 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos iguais a 90 graus. Repare, aqui, aqui, aqui e aqui. São 4 ângulos iguais a 90 graus, 4 ângulos retos. Então, esse paralelogramo é chamado de retângulo. Também temos a classificação dos losangos. Então, um paralelogramo é chamado de losango quando ele tem todos os lados com a mesma medida. Se um paralelogramo tem todos os lados iguais, ele é chamado de losango. Na nossa figura, reparem que ele colocou aqui um tracinho em cada um dos lados. Isso daqui é para indicar que todos os lados são
iguais, tá? Então, todos os lados iguais é um paralelogramo losango. Por fim, um paralelogramo ele pode ser chamado de quadrado. E aí é preciso observar duas características. Primeiro, ter todos os lados com a mesma medida. Todos os lados com a mesma medida. E depois, todos os ângulos, os 4 ângulos retos. Tá? Então, 4 ângulos iguais a 90 graus. Reparem que nesse caso aqui, além dos ângulos iguais a 90 graus, olha, aqui é um ângulo de 90, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui 90 graus e aqui 90 graus. Então, eu tenho 4 ângulos retos e tenho também 4 lados iguais. Essa marcação, esse risquinho mostra que os lados são iguais. 4 lados iguais, 4 ângulos iguais a 90 é um quadrado.